Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bom, eu sou o Ricardo Scott, sou jornalista, editor do site popfantasma.com.br e estamos aqui para bater um papo com João Kleber Azulay sobre o filme Ritmo Alucinante, que foi um filme bem pioneiro no sentido de levar o rock para as telas de cinema, né? De mostrar um show, mostrar um festival, mostrar um pouquinho dos bastidores, algumas imagens, entrevistas. E, João, como é que você está? O que você conta? Como estão as coisas aí? Olha, eu quero agradecer a você, Ricardo, e aos nossos amigos aí do Curto Circuito, essa oportunidade de poder falar desse trabalho de filmes musicais em 16mm, nos quais eu tive assim, uma atuação bastante, enfim, presente, né, desde o início, e acho que a Elisca, no trabalho que ela fez sobre o Corações a Mil, ela traça com bastante fidelidade o que foram as etapas iniciais até que eu chegasse ao Ritmo Alucinante, onde depois eu preciso até, antes de terminar, eu vou te fazer uma foto do cartaz do filme, que eu não sei se você tem. Eu não sei se você tem. A minha ideia, inclusive, era ter chegado um pouco cedo para fazer uma foto e te mandar. Mas, enfim, o que eu estava dizendo, a Elisca retraça assim, com bastante objetividade o que foram as etapas iniciais para que a gente percorresse todo esse processo de realização dos primeiros filmes musicais em 16mm, em cinema direto, sobre música pop brasileira. E até que a gente chega no Doces Bárbaros e no Corações a Mil, que, dentro da minha lavra de produção, representou o último filme. Foi, sem dúvida alguma. Não foi, porque no meio ainda teve um filme sobre João Nogueira. E eu disse sobre música pop brasileira, sobre rock, na verdade, entendendo? Na verdade, esses primeiros filmes, eles reconstituem, retratam a própria pré-história do rock brasileiro, dos primeiros grupos. E o Ritmo Alucinante não foi ele foi realmente o primeiríssimo filme, entendendo? Esse crédito pobre desse filme, eu digo pobre desse filme porque ele foi feito assim com uma escassez de recursos, entendendo? Absolutamente inacreditável, entendendo? Para filmes realizados desse gênero, para filmes realizados desse gênero em outros países, principalmente como nos Estados Unidos, né? Mas esse mérito ele teve, ele foi realmente o primeiro filme documentário musical em 16mm, em cinema direto, sobre música pop brasileira. Agora, curiosamente, talvez não por acaso, entendendo? E esse processo, entendendo? Dentro vamos dizer assim, dentro da minha carreira,
ele não começa com um filme de música pop, ele começa com a realização de um filme em Los Angeles, sobre o encontro do Tom Jobim com Elis Regina, quer dizer, mais música tradicional brasileira, Impossível, que representou um marco na história da música brasileira, considerado tanto aqui no Brasil como fora dentro do Brasil, em que eles próprios reconheciam isso, entendendo que tanto o Tom quanto a Elis, que representou uma etapa, entendeu, nova na carreira de ambos, o que ambos conseguiram fazer juntos, e o Tom dizia que, e eu fiz, entendeu, tive a oportunidade, enfim, foi responsável, entendendo, por esse projeto, né, foi um empresário de música paulista, chamado Roberto de Oliveira, que chegou, entendendo, em Los Angeles com a Elis Regina, o marido dela, César Camargo Mariano, entendendo, músico também, arranjador, né? E junto com João Marcelo, que tinha 6 anos de idade, o filho de Elis com o Ronaldo Bosco. E encontram com o Tom lá, e eles desenham, configuram esse trabalho lá. Esse trabalho não veio desenhado de antemão. Foi um trabalho que foi realizado a 4 mãos entre o Tom e a Elis. E o Roberto de Oliveira, quem estava lá nessa época, eu trabalhava no consulado do Geral do Brasil em Los Angeles, era cônsul adjunto lá, entendeu? Mas já estava estudando cinema e tinha comprado uma câmera. Como eu não tinha muito dinheiro, eu tive que comprar uma câmera de 16 milímetros, que era utilizada assim, universalmente no mundo inteiro pelo jornalismo, pelas estações de televisão. Então ela me pareceu uma câmera boa para ser adaptada para esse tipo de trabalho. Então eu me aproveitei que eu estava em Los Angeles, aquela meca, entendendo, entendendo, de conhecimento, entendendo, cinematográfico, em todos os aspectos, entendendo, e adaptar aqui, criei uma câmera especificamente a partir desse modelo. Era uma câmera Auricon, Fresolini, com motor Auricon, que é um motor italiano, entendendo, que, como eu disse, foi criada especialmente para telejornalismo, quer dizer, uma câmera absolutamente robusta para aguentar a guerra, e eu adaptei ela para o trabalho de documentário e até de ficção, entendeu? Criando módulos que me eram propostos em determinadas lojas especializadas, com o que as possibilidades, entendendo, da câmera se ampliariam. E foi ali que eu me familiarizei com o processo de captação em cinema direto, entendendo, do som e da imagem de espetáculos musicais, entendendo? Tirando o som diretamente do PA, diretamente da mesa, entendendo, de mixagem. O filme Tom e Elis foi feito assim, e isso me familiarizou, a mim, pessoalmente, né, com essa técnica, entendendo? E chegando, entendendo, ao Rio de Janeiro, eu me aproximei, entendendo, de um velho amigo que eu já conhecia, o Gilberto Loureiro, que era já um cineasta já, enfim, entendeu, muito profissionalizado, artista plástico também, e roteirista. Ele atuava em várias áreas. Ele era roteirista, ele era diretor, ele já tinha feito alguns filmes importantes, entendendo, curtas-metragens, ele fez, e era também montador e fotógrafo também. Então, ele atuava em várias áreas. E a característica do cinema direto, dos realizadores de cinema direto, é que eles atuam, entendendo, em todas as áreas. Uma equipe, para você ter ideia, uma equipe clássica, por exemplo, de cinema direto, é um fotógrafo, câmera, e um técnico de som. Esse técnico de som, muitas vezes, é o diretor do filme. Então, a equipe se reúne a 2 pessoas.
E isso é fundamental para que eles possam estar presentes e, entendendo, e entrar em ação, entendendo, com a agilidade necessária. Foi essa experiência que eu trouxe de Los Angeles. Eu até comecei a fazer alguns trabalhos em 16mm, entendendo, com ele, até que ele foi convidado pelo Marcelo França, entendendo, que era um rapaz que veio de Minas Gerais, até com relações com Hélio Oiticica e tudo. Parece que até que já tinha feito algum filme. Enfim, ele tinha conhecimento então, de cinema, e ele consegue, com o Nelson Motta, produziu o primeiro show de rock no campo do Botafogo, que eu acho que isso você já menciona especificamente. Isso. Bom, e a concordância do Nelson, entendendo, de que a gente fizesse um filme. Ele, então, convida o Gilberto Loureiro, que imediatamente me contata e diz: vamos fazer, entendendo, esse filme? Claro, entendendo. Então, eu passei para ele as informações básicas que eu adquiri naquela minha experiência, entendeu, do Tom e Elis, e os recursos eram mínimos. Normalmente, para você ter ideia, por exemplo, Woodstock, né, que, digamos assim, que é o paradigma desses filmes documentários de música pop, entendeu? Tinha 11 câmeras, entendeu? Nós tínhamos 2, entendeu? Mas o desenho de produção foi muito bem idealizado por nós dois juntos. Então, tem o palco, a gente colocou um praticável no meio da plateia, onde ficava a minha câmera, entendeu? Operada por mim num tripé, fixa, entendeu? E ele ficava junto ao palco, ou até mesmo em cima do palco, mas acho que foi basicamente ali em frente ao palco, com uma câmera na mão. Entendeu? A principal característica, vamos dizer assim, que viabiliza, né, o cinema direto é o fato de que você pode ter uma ou várias câmeras, como eu disse no caso do Woodstock, 11 câmeras, trabalhando em conjunto com um gravador de som, sendo que todos são independentes de todos. Não há cabo de sync, não existe um cabo, entendendo? Porque o cinema direto, ele realmente explode, entendendo? Quando ele elimina o chamado cabo de síncro. O cabo de síncro é um cabo que ligava a câmera ao gravador. Ora, isso obrigava que a câmera, entendendo? O gravador sempre corresse atrás da câmera, onde a câmera for, o gravador tinha que ir atrás, entendeu? Sim, sim. Com a criação de um sistema de chamados de motores regulados a cristal, sintonizados numa frequência de 60 ciclos, no caso do Brasil, na Europa 50 ciclos, eles se sincronizavam sem problema e sem necessidade de fio, como uma espécie de Wi-Fi, digamos assim. Entendo. Exatamente. Entendendo? A van elétrica, entendendo? Bom, e assim nós fomos, entendendo? Fiquei eu ali naquele praticável. A combinação era de que eu tentaria filmar as músicas inteiras, entendendo? Tons relativamente abertos e relativamente fechados, que eu fazia com zooms muito lentos, mas nunca chegava, entendendo, em closes muito fechados, porque o importante era manter o espetáculo. Enquanto que o Gil, entendeu, ficava ali em frente ao palco, fazendo closes e tal, interrompendo, entendendo, essa coisa toda, porque ele sabia que a continuidade da música estaria garantida, entendendo, através, entendendo, da minha câmera. Bom, isso foi o que foi combinado na teoria. Na prática, o que aconteceu? Entendendo? O público, naquela época, entrava com lata de cerveja, para entender, tomava lata de cerveja, e era um público participante. Quando viram aquele cara, entendeu, em cima de um praticável com uma câmera, o esporte foi fazer tiro ao alvo, entendeu, com as latas de cerveja, em cima do fotógrafo, entendeu? Então, eu levei muita latada, entendeu, na cabeça, não cheguei nem a machucar, mas o clima era esse. E era aquelas latas duras na época, né? Que acabaram de lançar no Brasil. Pois é. Eram mais duras que as de hoje, então doía mais, né? Pois é. O clima era esse. E o gravador Nagra ficava ali atrás do palco, plugado, entendendo, no PA, na mesa, entendendo? Então ele recebia diretamente, sem
ruídos externos, sem som ambiente, quer dizer, o som que entrava pelos microfones que estavam ali, mas era um som que vinha eletronicamente puro e direto da mesa de mixagem. Um cineasta chamado Mário da Silva, que eu conhecia até dos tempos de Los Angeles também. Bom, acho que foram 2 ou 3 dias de gravação, não foram de filmagem, não foram mais que isso. O que a gente fez além disso? Além disso, a gente fez algumas... Bom, essa outra câmera, a gente conseguiu, na verdade, era muito difícil conseguir câmeras de 16mm reguladas a cristal. A única que havia, não havia câmeras, porque era assim, uma coisa assim, muito avançada para a época, tinham acabado de entrar em uso, entendendo? Quer dizer, que demora mais, coisas sempre demoravam mais para entrar, e até porque o documentário e o cinema direto nunca foi muito assim beneficiado pelas políticas públicas de cinema. A política pública de cinema Embrafilme era voltada especificamente para o filme de longa-metragem 35mm com um som dublado. E pronto, entendeu? Não tinha mais conversa. Assim era e assim continuou durante muito tempo. Consequentemente, essa produção mais sofisticada, de 16mm, com som 5, essa coisa toda, existia em função de, vamos dizer, do empenho pessoal, entendeu, de cada um. Eu sei que, por exemplo, o Zelito Viana soube depois, nem sabia naquela época, ele tinha uma câmera Eclair, acho que o Eduardo Escorel tinha uma câmera Eclair, mas em geral as pessoas, era curioso, entendeu? Que as pessoas tinham uma câmera, mas não tinham o gravador Nagra 4, entendeu? Quando, na verdade, um tinha que vir junto com o outro, entendeu? Como eu tinha. O Nagra 4 foi o primeiro Nagra que funcionava independente sem necessidade de um cabo de 5, como eu expliquei antes, não é? E então ele era uma peça fundamental. E eu cheguei aqui com o pacote, entendeu? Inclusive conjunto de luzes, que evidentemente não foram usadas ali, porque ali foi usado apenas luz natural, entendeu? Mas assim, também tudo muito portátil e tal. E a segunda câmera que o Gilberto Loureiro usou foi alugada de um cara que era representante da TV francesa no Rio, chama Serge Guiton, tinha uma Eclair, entendendo que era a última palavra em matéria, que era a câmera, digamos assim, padrão das produções americanas e europeias e tudo. E assim, entendendo, nós captamos, filmamos o que foi possível, sendo que no último dia, entendendo, caiu uma tempestade, uma daquelas tempestades de chuva, entendendo, com vento, entendendo, em que eu soube que o Mário teve que jogar estava fazendo som, jogar um plástico em cima do gravador, sair abraçado com ele, e a gente foi se encontrar. Cada um saiu, agarrou o seu material, cada um foi se encontrar horas depois, entendendo? Porque foi assim um verdadeiro caos, entendendo? Esse primeiro festival de rock, entendendo? No campo do Botafogo. Ali estavam presentes, lendo pelo cartaz, olha, Raul Seixas, o grupo Vímana, a Rita Lee, Erasmo Carlos, Mutantes, né? Made in Brasil, como? Mutantes também estava, né? Não. O show deles parece que durou uma meia horinha, não foi isso? Nesse primeiro festival, eu não me lembro deles, não. Eu me lembro de Rita. A Rita com os Mutantes. Não, a Rita estava com Tutti Frutti. Estava com Tutti Frutti. Estava com Tutti Frutti? Então ela não veio com os Mutantes, não, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em Mutantes aqui. Então ela veio com Tutti Frutti. Entendeu? Não me lembro dos Mutantes aqui, não. Mas teve uma data deles. Teve uma data só deles, naquela fase progressiva deles, que já era sem ela. Por que a gente não filmou? Eu sei que não tem material. Né? Eu acho que não tem material dos Mutantes no filme, não. Não sei se você reviu o filme. No filme não tem, não. No filme não tem, então. Se ele tivesse, teria. E Celi Campelo, a grande figura, entendendo, desse filme, foi a presença da Celi Campelo, que era uma representante daquele rockinho, entendendo, dos anos 60, aquele rockinho comportado, entendendo? Então, toma um banho de lua.
entendeu? E ela é entrevistada, e outra coisa muito interessante que tem nesse filme é a participação da Scarlett Moon. Isso. Moon é uma grande jornalista que entrevista, inclusive é curiosa, que ela faz uma provocação ali com a Celi Campelo, entendendo? Se a Celi Campelo, como é que a Celi Campelo via essa difusão do rock, que era uma música, né, marcadamente americana, se ela considerava aquilo música brasileira, e a Celi Campelo dá uma resposta muito inteligente. Olha, para mim, se é falado em português, é música brasileira. É verdade. E você nunca pensou que talvez você não estivesse fazendo música brasileira? Não, eu acho que não. Eu penso que uma vez que se cante na nossa língua, eu acho que é considerado, sei lá, música brasileira, porque eu acho que o ritmo não tem problema, que seja de qualquer lugar que seja, eu acho que não tem problema. Uma vez você cantando aqui, eu acho que é música brasileira, e principalmente feita aqui, aí que fica, então, mais brasileira. Essas conversas com a Scarlett, como é que foram os bastidores disso, assim? Se teve mais do que o que foi filmado? Não houve, digamos assim, não havia bastidores, era tudo ao ar livre. Essa entrevista foi feita ali ao ar livre, entendendo? Pega um banco ali, então vamos fazer, por exemplo, o Erasmo dá uma entrevista, aliás, muito importante, reclamando, entendendo, dos impostos alfandegários para importação, entendendo, de equipamentos, para equipamentos de som e de música e tal, mas era uma coisa que era tudo improvisado, era ali, estava dizendo, ô Erasmo, quer fazer quer dar uma entrevista aqui? Ah, sim, claro, ele não sabia se estava dando, para quem que ele estava dando, então estamos fazendo um filme sobre um dia aí, essa coisa. E a Scarlett foi a mesma coisa, entendeu? Ali o que marca é a personalidade da Scarlett e também dos entrevistados. Agora, foi tudo muito precário. Bom, o Gilberto Loureiro leva esse material para a Moviola, na verdade, aquele equipamento, né, de edição, assumiu, entendendo que era um estúdio de som avançadíssimo, entendendo que tinha ali na Rua Álvaro Ramos, no final, onde se instalou a TV Bandeirantes, depois dos Isso. E foi até um prédio construído especialmente para abrigar equipamentos de som, especialmente feito com a acústica toda trabalhada e tal, essa coisa toda preparada para abrigar estúdios de som e de cinema, tanto som para música para disco, quanto som para cinema, entendeu? Eles tinham o estúdio 1, que era para música, o estúdio 2, entendendo, que era para cinema. Isso, por exemplo, me beneficiou posteriormente, daí a 2 anos, né, quando eu fiz o Doces Bárbaros, porque eu pude, pela primeira vez, utilizar o estúdio de som, o estúdio 1, que era, entendendo, onde rodavam as fitas de música, as fitas magnéticas, e o estúdio 2, onde rodavam os projetores para poder fazer a mixagem, a pré-mixagem das músicas dos Doces Bárbaros. Entendeu? Se não tivesse essa possibilidade, a acoplagem, entendendo, dos equipamentos fonográficos e com os equipamentos cinematográficos de estúdio, eu não teria sido capaz de fazer, pelo menos da forma como fiz os Doces Bárbaros 2 anos depois. Mas, enfim, ele vai para lá e edita esse filme, e aí é que eu acredito que a participação do Marcelo passou a vigorar. Eu, por exemplo, não me lembro da presença do Marcelo durante as filmagens, tá entendendo? As entrevistas eram dirigidas pelo próprio Gil, enquanto ele próprio fazia a câmera e tal, e, entendendo? Agora, o Marcelo França era efetivamente o produtor, o responsável pela produção, ele foi efetivamente o produtor, entendeu? Mas ele atuou como coisa, tanto é que eu acredito que ele tenha dado crédito de co-diretor, entendendo, para o Gilberto Loureiro, entendendo, que depois consegue também fazer uma coisa absolutamente inédita no Brasil, que esse filme foi montado em 16mm e depois ampliado para 35, na Líder,
na Líder, que não tinha equipamentos, entendendo, especializados para isso. Não tinha equipamentos, entendendo, voltados para isso. Então, foi tudo muito precário. E, não obstante, entendeu, eles conseguem um financiamento, o Marcelo consegue, um financiamento da Embrafilme para finalização do filme, e eles, então, ampliam o filme de 16 para 35 milímetros na Líder. E esse filme, e esse é um feito absolutamente digno da maior importância. Ele é lançado comercialmente, ele chega ao circuito de salas de exibição cinematográfica. Acredito que em pouquíssimas salas, talvez, entendeu? Uma ou duas, ele foi mais restrito à zona sul do Rio, mas ele passou aqui, eu moro em Niterói, ele passou aqui em Niterói, em Caraí. Passou provavelmente Petrópolis. Não, ele passou no Cinema 1, que era uma galeria em Caraí que tinha um cinema que funcionou até os anos 90. Os Cinema 1 eram cinemas assim, mais voltados para produções alternativas, filmes de arte e tal, porque aqui também tinha um Cinema 1. Então você vê, isso é um fato absolutamente digno de nota e da maior importância, que um filme feito com essa precariedade toda consegue chegar ao mercado tradicional, abrir um espaço no mercado tradicional de exibição que era exclusivamente voltado para o cinema de longa-metragem, entendeu? E principalmente ficção. Raríssimos documentários, entendendo, passavam, entendendo, né, no circuito de salas, entendendo? Verdade. Documentário. Então, aí, a partir daí, agora, os críticos não perceberam. Por exemplo, você citou, entendendo? A gente teve, e isso foi muito importante, entendendo, que o José Carlos Avelar, que era o principal crítico de cinema do Jornal do Brasil, que era o jornal mais lido em termos de cultura do Rio de Janeiro, não é? Que ele tivesse aberto um espaço para fazer uma resenha crítica, entendendo, do filme Ritmo Alucinante. Isso é muito importante, porque as críticas do José Carlos Avelar eram críticas que faziam história, entendendo? Tanto é que hoje, entendendo? Acho que talvez seja a única crítica que você tem. Eu não conheço outra crítica, pelo menos tão importante quanto essa, mas a visão, entendendo? Foi uma visão completamente distorcida do que aquilo acontecia. Primeiro porque a realização de filmes, documentários de música pop era considerada, digamos, de um ponto de vista de uma crítica tradicional, uma importação americana sem grande relação com a história do cinema brasileiro. Ele representa o primeiro passo para a abertura de um horizonte que depois se torna assim preponderante na evolução do cinema brasileiro e da música brasileira. Basta ver o número de documentários que nós temos hoje, feitos principalmente a partir do vídeo e a partir das tecnologias digitais, não é isso? Entendendo, que sobre música brasileira. Sim. Popular brasileira. Popular e até erudita, entendeu? Mas principalmente sobre música popular e erudita. Esse horizonte, entendendo? O primeiro passo para a abertura desse horizonte foi dado pelo Ritmo Alucinante. Isso não há dúvida. E seria interessante que se tivesse percebido isso. Não, a ideia da realização. O filme foi visto como um filme em si, entendendo, em que não se percebeu, não se deu um crédito de confiança ao filme por estar sendo uma iniciativa pioneira. Quando as iniciativas pioneiras quase sempre são muito imperfeitas, mas elas apontam novos horizontes, e foi o que aconteceu ali. A partir dali, no ano seguinte, o mesmo Nelson Motta realiza os concertos do Saquarema, o Som, Sol e Surf, em que o Gilberto Loureiro é convidado pelo Nelson Motta, aí ele próprio já a produzir e dirigir, entendendo, o documentário do Som, Sol e Surf.
Mais uma vez, a minha câmera foi utilizada como a câmera base, mas aí eles já tinham recursos para mais 2 ou 3 câmeras, acho que pelo menos duas câmeras a mais, entendendo, em torno do palco, além da minha central. Eu fazia o som desse filme, e infelizmente esse filme nunca passou do copião, embora um vastíssimo material de muito melhor qualidade do que nós fizemos no Ritmo Alucinante. E, infelizmente, esse filme, os financiadores do filme simplesmente desapareceram, e o filme ficou esquecido, até que, a coisa de, acho que uns 5 anos atrás, por aí, um ex-sócio meu, Hélio Pitanga, entendendo, que já estava empreendendo projetos próprios e tal, né? Eu boto ele em contato com o Gilberto Loureiro, com os filhos do Gilberto Loureiro, que o Gilberto Loureiro faleceu há coisa de 3 anos ou quase assim atrás, não chegou a ter o resultado desse filme. Mas, enfim, o Gilberto Loureiro, né, ainda era vivo, liberou o material para o Hélio Pitanga, e o Hélio Pitanga, então, terminou o Som, Sol e Surf. Isso foi terminado recentemente. Todos eles se completam, vale a pena ver eles todos, entendeu? Agora, nesse período, 2 anos depois da experiência do Som, Sol e Surf, eu então sou convidado pela Fonogram para fazer um registro. Começa com um registro. Filmes musicais começavam assim, entendendo? Eu fui chamado pela Fonogram, onde meu amigo, que era diretor artístico e musical, Roberto Menescal, da Fonogram, me chama, foi numa sexta-feira, e me disse assim, olha, entendendo, os baianos, 4 baianos, como eles eram chamados, Gilgal, Caetano e Betônia, fizeram um conjunto chamado Os Doces Barbos, e vão ter um ensaio geral deles na segunda-feira. Você não quer filmar isso? Não quer fazer? Eu disse, claro. Entendeu? Eu aí levantei material, filme virgem e tal. Segunda-feira à noite eu estava lá, eu próprio fazendo a câmera, um amigo meu, de Costa Santos, que depois se agrega o projeto, entendendo, fazendo som, eu próprio fiz a luz ali e tal, e assim as primeiras cenas dos Doces Barbos foram feitas, até que houve aquele episódio da prisão do Gil em Santa Catarina, e aí o filme começou a ganhar corpo, né? E eu aí finalizo o filme em Los Angeles, tanto o som quanto a imagem, que é ampliada para 35 milímetros em Los Angeles, no Cinema Research. E aí foi graças a isso que o filme ganhou uma qualidade que os filmes anteriores, entendeu, nunca tiveram, nem nunca poderiam ter. E recentemente, em 2004, eu consegui, foi um feito também tecnológico muito interessante, junto com um estúdio de som, visão digital de um grande diretor de estúdio, de engenheiro de som chamado Carlos Andrade. Carlão, exatamente. Ele conseguiu, a gente conseguiu fazer, remasterizar, entendendo? Remasterizar o som, entendeu? A partir da gravação do disco Os Doces Bárbaros, das fitas originais de 16 canais em Ampex da Fonogram, que a Fonogram tinha lá. E com isso a gente conseguiu fazer uma versão Dolby Stereo 5.1, entendendo? Isso em 2004. E que isso foi eu vi no cinema, maravilhoso. Pois é, isso foi acolhido com grande repercussão, entendendo, em 2004, 2004 ou 2005, acho que o trabalho feito em 2004 e 2005, Tudo é Verdade, Tudo é Verdade, consagrou esse filme, porque esse filme também foi muito prejudicado durante o lançamento, críticas e tal, nunca foi aceito em festival nenhum, aquelas coisas. Então a coisa de 2018, eu fiz, então, uma remasterização da imagem em digital 4K, entendeu? Fiz um scanner 4K, e o filme, então, ganha uma nova, um novo suporte já tinha de som, né? Entendendo, que eu fiz com o Carlão, entendendo, ali atrás, 2004, e agora em 2018,
na digitalização para 4K, ele ganha, então, digamos, o seu formato técnico, entendendo com que ele começou a entrar no streaming, aí foi comprado pela Globoplay e tudo, essa coisa toda. Mas tudo isso começou com o Ritmo Alucinante. Verdade. Eu queria te perguntar especificamente do show do Raul, que eu acho que é o momento mais catártico assim, do filme, né? Você vê que ali é uma coisa comparável àqueles grandes momentos dos festivais lá de fora, né? A apresentação me ocorre muito a apresentação do Jimi Hendrix e Woodstock, é aquele momento que parece que tudo catalisa ali, aquela coisa da época toda vai parar ali de alguma forma, né? Como é que foi filmar aquilo? O que você se lembra daquilo? Olha, ali não tinha muito, não tinha bastidores ali não tinha antecedentes, ali entendendo, o músico, fosse ele, quem fosse que estivesse no palco, entendendo, a gente filmava, entendeu? Então, o Raul não foi diferente, apenas que, depois, como o caso da Rita Lee, também, talvez tenha sido os dois grandes momentos. Agora, o Raul, você conhece o filme do Raul, certamente conhece o filme feito pelo Walter Carvalho? Sim, conheço. Tá, ele conseguiu botar trechos desse... Não, ele não conseguiu do Ritmo Alucinante, não. Ele conseguiu do Som, Sol e Surf. A apresentação no Som, Sol e Surf, do Concerto de Saquarema, ele conseguiu. Está lá. E eu até tive a oportunidade de falar, me perguntaram, entendendo, sobre o Raul Seixas. E o que era o Raul Seixas? O Raul Seixas era a transgressão em forma de gente. O Raul, a presença dele já agrediu o sistema. E depois, ele era extremamente inteligente, ele tinha essa capacidade de juntar Bob Dylan com Elvis Presley, com Luiz Gonzaga, tá entendendo? Mas isso de forma muito... Não era de forma sutil, era de forma muito perceptível, muito clara, entendendo? Ele era um gênio absoluto em termos de fazer promover essa miscigenação, entendendo, que é tão comum na música brasileira. O Gil fala muito disso. O Gil, entendendo, nos depoimentos que a Lisca faz do Gil no artigo que ela escreveu, ela menciona um trecho exatamente em que o Gil fala muito dessa vocação sincrética, entendendo, da música popular brasileira pós-tropicalista, entendendo? Antes do tropicalismo, as músicas eram todas muito compartimentalizadas, né? Samba de enredo era uma determinada coisa, bossa nova tinha seus padrões, entendendo, pré-definidos. O tropicalismo mistura tudo. E o Raul é fruto, entendendo, dessas experiências tropicalistas, indiscutivelmente, embora ele não tivesse participado do tropicalismo, ele é um dos exemplos máximos dessa, né, capacidade de, como eu falei, de miscigenação da música brasileira, entendendo, de criar sempre conteúdos autenticamente brasileiros, autenticamente nacionais, mas se abrindo, entendendo, para todas as influências, fossem elas, entendendo, de música tradicional, regional brasileira ou de música pop. Né? E aí a gente chega Jorge Ben, entendendo, né? E há tantos outros músicos que estão, alguns até hoje, como o caso do Jorge Ben, o Luiz Melodia, por exemplo, entendendo? Seria um outro exemplo desse tipo de músico, não é? Agora, ninguém fez teve uma música, talvez, certamente naquela época, de forma tão contundente. Ele era um músico, produziu uma música de muita contundência. Talvez o Cazuza tenha sido um dos mais... assim, fiéis seguidores dessa contundência do Raul.
Verdade. E aquele show impressionante. Eu vou te falar que toda vez que eu vejo o filme, eu paro para ver aquele show, assim. Porque é muito impressionante você ver como... O Cata falei, ele catalisa aquele momento todo. Assim, no Ritmo Alucinante? No Ritmo Alucinante, que era preciso pois brigar. A mim ele estava ali para brigar. Ele estava ali para brigar, ele não estava ali para cantar. Ele estava ali para brigar. Ele estava ali para brigar. Ele estava ali para isso. Ele tinha uma agressividade, entendeu? Uma agressividade, entendendo, contida, mas que se manifestava artisticamente de uma forma, entendendo, extremamente contundente e ao mesmo tempo extremamente poética. Porque não adianta ser agressivo, tem que ser poético e agressivo ao mesmo tempo. E ele era de uma poesia toda prova, ele era belíssimo nesse sentido. Por isso é que era impossível não gostar do Raul, não havia qualquer contestação ao Raul, imagina, entendeu? Porque sentia-se que ele era um gênio desde o início. Bom, fora isso, sim, o que me chamou, porque eu vi o filme no início desse ano, quando teve essa retrospectiva do Festival 666 do MAN, não é? Que eu não sei se você tomou conhecimento desse, foi uma retrospectiva dos meus trabalhos, que eu fiz questão de incluir, porque era só sobre 16mm, a minha produção 35mm não entra, entendendo, nessa retrospectiva, e eu então disse, olha, tem que passar o Ritmo Alucinante, porque sem o Ritmo Alucinante não tem como explicar como é que foi a evolução desse processo, né? E eu então explico isso, entendendo, nas várias entrevistas que eu dei para o Hernani Hefner, entendendo que Elisca teve acesso a eles e são informações bastante atualizadas. Me chamou muita atenção a participação do Lulu Santos, entendeu? No Vímana. Muito, acho que o grupo era Vímana, né? Vímana. Vímana, ele e o Hit. Agora, eu acho que o Hit não estava na banda ainda, se não me engano. Acho que não estava ainda, não. Né? E ele e o Lobão, o baterista do Candinho, estava tocando bateria. Estava aí, exato. O Lobão. Mas estava o Simas no teclado, o cara que fez o Plim Plim da Globo e o Fernando Gama no baixo. Estava quase completo. Me chamou muita atenção a interpretação do Lulu Santos. Eu não sei nem se ele se lembra disso, é uma coisa que eu gostaria de levar para ele, uma cópia desse filme, do Ritmo Alucinante, porque eu acho que ele vai ficar muito impressionado com aquilo. Ele vai ficar muito impressionado com aquilo, porque é realmente surpreendente, né? Pra que lado foi a tempestade? Só a chave e o caminho pra volta da sua emoção.
que aquilo é a pré-história, entendeu, do rock brasileiro. Agora, aquilo tem uma antiguidade, Ricardo, assim, quase que, entendeu? Assim, como se fosse pintura rupestre, entendeu? Pintura das cavernas, assim, perto do que a gente faz hoje, há uma distância milenar, entendeu? Entre o que se fez ali e o que se faz hoje, mas perfeitamente dentro, entendeu, de parâmetros análogos. Verdade. Eu ia até te perguntar uma coisa, como é que você viu o cenário musical brasileiro naquela época? Porque o ano de 75, aqui era uma coisa, e lá fora era um lance completamente diferente. Você já tinha os pré-punks, você já tinha um comecinho dos Sex Pistols, Ramones tocando, né? O rock progressivo não estava bombando tanto quanto já bombou, digamos assim, tinha umas diferenças muito grandes, né? Como é que você viu o mercado musical aqui no Brasil? Você, na tua cabeça, estabelecia comparações entre o que rolava lá fora? Como é que você via isso? Ouvia-se tudo. Ouvia-se tudo, porque os vídeos, aliás, a grande revolução da música pop, ela é feita exatamente por causa dessa globalização, entendeu? Da música, que começa começa com rock americano, com Elvis Presley, entendeu? Mas o Elvis Presley ainda é um rock muito comportado, embora ele seja extraordinariamente revolucionário, entendeu? Em termos de gestual, entendeu? Quando ele surgiu, ele era até censurado, porque era considerado obscena aquela movimentação de quadris, entendendo que ele fazia, aquilo era considerado, entendendo, completamente obsceno aquilo, né? E em alguns casos ele foi até censurado, e aquilo entra com muita força. Agora, ele, como pessoa, era uma figura muito conservadora. É só ali com os Beatles e os Stones e Bob Dylan, e, enfim, toda os anos 70, a revolução dos anos 70, que vai falar que a música aí não só embarca, como sustenta, né, um dos sustentáculos, entendeu, da revolução de costumes dos anos 70. E o Brasil foi fortemente, entendeu, impactado por isso. Se for ver, por exemplo, o comportamento dessa gente, entendendo, nos concertos, nesses concertos de rock, fosse no Ritmo Alucinante, ou no concerto de Saquarema, ou depois teve um na Bahia, entendendo? Eram, entendendo, muito contestatários, entendendo? O pessoal consumia droga direto, entendendo? Maconha assim, nem se fala, entendendo? Ácido e essa coisa toda, e isso levava a experiências, entendendo, enfim, muito transgressoras em todos os sentidos, né? Tanto é que a polícia estava sempre em cima desses festivais e coibindo, enfim, isso aí, entendendo? Agora havia um trânsito direto entre o exterior e o que se consumia aqui. Por exemplo, quando vinha esses filmes, o Easy Rider, né, do Peter Fonda, que passou no cinema Copacabana, o público destruiu as cadeiras, que o público de cinema naquela época, quando se animava, quando se emocionava, se exaltava, quebrava as cadeiras, entendeu? Os Doces Barbos passava nos cinemas com carroção, entendeu, de polícia parado na porta, entendendo? Parado na porta, para evitar, entendendo, os excessos e tal. Então, havia, indiscutivelmente, um trânsito direto, apenas que tudo isso vem se somar ao grande movimento de insatisfação, né, que se vivia em função da repressão política, entendeu? Da suspensão dos direitos individuais, entendeu? Do habeas corpus, enfim, do Estado de Direito, entendendo, que criou um estado de insegurança muito grande que prevaleceu durante 20 anos, e sob o qual que influenciou demais toda a geração da gente, Infelizmente, parece que tem gente
está se esquecendo disso, entendeu? Do que foram, entendendo, aqueles anos, entendeu? Que foram anos muito difíceis e muito duros, entendeu? Porque, agora, não havia falta de informação, não. Tanto não havia que, quando houve a redemocratização, a gente ingressou aí, entendendo, no grande mainstream da cultura, dos grandes avanços culturais e comportamentais, sem nenhum problema. E eu acredito que isso continua vivo, como sempre, cada vez mais. Hoje em dia, então, com essa disseminação imensa, entendeu? Propiciada pela internet, é praticamente impossível. Dizem, inclusive, que o Talibã não vai se aguentar, não tem mais como manter um regime fechado como eles pretendem manter, entendeu? Entendo. Eu ia até te perguntar se, dentro do circuito que o Ritmo Alucinante percorreu, né, se você viu algum tipo de censura ou represália, ou se ele não chegou a chamar atenção para isso. Como é que você viu isso? Ritmo Alucinante não foi censurado, não chegou a ser censurado. Censura. Não houve censura. Agora, o Doces Bravas houve, cortaram 10 minutos. Mas ali tinha declarações do Gil e tal, entendeu? O Ritmo Alucinante era um filme muito, muito frágil, muito superficial, digamos, entre aspas. Ele era superficial, entendeu? Na forma, entendeu? Agora, com uma profundidade de implicações, entendendo, que aquele conteúdo, por mais incipiente que fosse, entendendo, que foi uma semente que se tornou uma floresta, entendeu? Foi uma plantinha frágil mas que vingou. E por vingar, eu identifico com o fato de ser exibido no circuito comercial e de ter uma crítica, por pior que fosse, entendendo, num jornal de grande circulação e de grande penetração, entendendo, como o Jornal do Brasil. E isso foi o suficiente, para que ele gerasse essa, né, floresta que existe aí hoje, desse setor, né, que é o dos documentários musicais brasileiros. Certo. João, acho que é isso. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Quer complementar com mais alguma coisa? O que a gente poderia dizer, né? Eu acho que o que a gente poderia dizer é que a gente, entendendo, em meio, a gente é extraordinariamente alvissareiro e encorajador, entendendo que a gente esteja, entendendo, se dedicando a essa pesquisa, a essa reflexão num momento tão difícil como o que a gente está atravessando, tanto em termos mundiais, como, entendendo, em termos sanitários, entendendo, como uma pandemia, né, que nos enfraquece a todos, que fragiliza o mundo todo, sem falar na própria crise brasileira. Entendeu? Eu espero que a gente consiga, entendendo, reunir forças, entendendo, para superar esse momento. E eu tenho certeza que essas forças terão que necessariamente vir, entendendo, dessas realizações que nós fizemos no passado, entendendo, e que mesmo com todas as dificuldades da época, entendendo, tiveram um papel a desempenhar, um papel importante a desempenhar. Portanto, é importantíssimo isso que vocês estão fazendo, entendendo, de renovar, de atualizar a discussão, entendendo, de todo esse passado, entendendo? Todo esse passado, sem o qual a gente não vai conseguir dar o salto que é necessário, que a gente dê nesse momento, em que a gente sente que nos faltam forças. A gente sabe. Verdade. Poxa, obrigado. E vejam Ritmo Alucinante. Esse filme tem que ser visto. Seria muito bom. Seria muito bom. Tem que ser visto. Fazer uma versão mais trabalhada dele, que pudesse ser exibida dentro de uma discussão temática. Ele não pode ser exibido da forma como ele foi exibido, entendendo? Entre vários outros e tal. Agora, seria muito importante pegar esse filme, remasterizá-lo da melhor maneira, entendendo? No formato digital e suporte digital, entendendo? E lançá-lo
junto com uma discussão, entendendo, sobre o que aquele momento representou e o que ele representou. Isso seria um grande fruto que provavelmente a iniciativa de vocês vai gerar. Meu nome é Ricardo Scott, sou jornalista, sou editor do site Pop Fantasma, e vamos fazer agora uma bonus track, né, do filme Ritmo Alucinante, né, que foi exibido no festival, e está sendo exibido no festival, e estamos conversando aqui com o grande Luiz Carlini, guitarrista, na época do festival, guitarrista do Tutti Frutti, né? E, Carlini, tudo bem, cara? Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, Ricardo, tudo bem. Tá ótimo. Que legal falar sobre esse festival, que acho que foi um festival de extrema importância, assim, nos anos 70, né? Ele foi o pontapé inicial de toda a série de festivais da Hollywood Rock, né? Foi o primeiro festival. Exato. Quais são suas lembranças, Carlinhos, dessa época? Como é que... Porque era no período que vocês estavam mudando de gravadora, né? Acho que indo da Philips para Som Livre, né? No caso, provavelmente, isso aí, sim. Como que estava a tua Na verdade, vou falar sobre o festival, não apenas sobre esses detalhes de mudança de gravadora, não me lembro da época. Mas, assim, o festival, o Hollywood Rock, foi, assim, um marco, porque... Até então não me lembro de nada, assim, festival tão grande, assim, que tinha sido feito, né? E o Brasil, né, nessa época, nos anos 70, nós não tínhamos infra para fazer, assim, um evento tão grande, acho que não tínhamos equipamento, não tínhamos experiência, enfim, né? Eu digo nós, quer dizer, o Brasil, tecnicamente falando, né? Então fazia-se alguns milagres, né, para ter um festival desse e tal. E eu me lembro que o festival, a princípio, ia ser no campo do Flamengo, eu acho, e ele mudou para o campo do Botafogo, porque o campo do Flamengo alagou. Eu acho que foi uma coisa assim. Eu cheguei aí no campo com o equipamento montado e tinha quase 1 metro d'água, assim, e tal, no chão, e tiveram que retirar todo esse equipamento, os caras transportando, pondo num caminhão, passando pela água, assim, funcionários lá, enfim, tal. E aí, acho que na outra semana foi no campo do Botafogo, onde teve o evento que durou 4 finais de semana, né? Isso. Hollywood Rock. E Rita Lee e Tutti Frutti tocaram no primeiro final de semana. E também choveu no evento, né? No dia. E, mas o evento foi, sabe, maravilhoso. Tinha estimativa de 10 mil pessoas lá, algo assim, um show grande, né? E, enfim, aconteceram várias coisas legais, assim, por exemplo, teve a presença do Eric Clapton no evento, sabe? Ele estava no Brasil e foi ao show. Eu não ouvi lá, mas todo mundo falou que ele esteve lá e tal. E foi emocionante tocar para aquele público, né? Aquilo era o começo da explosão de Rita Lee e Tutti Frutti. Um momento muito bom pra gente, sabe? Entendo. Quem estava com você na banda? Era o Lee Marcucci, né, no baixo, a Luisa Turnbull estava também no grupo, né? Tutti Frutti original ali, né? E, assim, eu estava comentando, assim, antes de você chegar, Ricardo, sobre o dia, assim, do show, que choveu também, e porque o show foi mudado de local por causa de chuva, porque alagou o campo, foi para o campo do Botafogo, uma semana depois, mesmo assim choveu na noite. Então, eu me lembro que no dia nós passamos o som, estava tudo pronto e tal, eu saí de lá, fui até o hotel, que era o Hotel Santa Teresa, onde nós morávamos e tal. E aí na volta, fui de carro, eu acho que a banda ficou lá no estádio, então na volta era um trânsito infernal, tudo parado, eu não conseguia chegar no estádio, eu me lembro bem que eu fiquei muito preocupado, chegando na hora, não conseguia estacionar, alguma coisa assim e tal, porque quando eu entrei, então a gente tava, na hora de entrar no palco, vamos já pro palco e tal, tá tudo pronto, tava esperando só você chegar, alguma coisa assim que aconteceu. E quando a gente subiu no palco, o teto era uma lona, assim, sabe, e tal. E eu deixei a minha guitarra, depois que a gente fez o soundcheck, deixei ela num tripé, assim, num stand do lado do amplificador, a Gibson, e quando nós entramos no palco, eu peguei a guitarra, ela estava encharcada, assim, só uma goteira em cima da guitarra.
O plástico era meio furado. As coisas, não, a gente não tinha, sabe, a infra de fazer um festival ainda era fraca, não tínhamos, né? Então era uma lona, e a lona tinha buracos, e quando estava ensopado, eu comecei a tocar com aquilo tudo molhado. Você tomou choque tocando? Como que foi? Não, choque não, mas, pô, é deprimente, né, cara? A guitarra. Né? E não, é pior que você pega, põe, vai, conta até 4 e vamos nessa, não dá nem para explicar para os caras mesmo, tá tudo ensopado isso aqui, tá? Foi assim. Foi secando, né, durante o show e tal. Saquei. Bom, pelo menos o risco, tinha risco, mas pelo menos não rolou choque e tudo mais. Eu ia até perguntar para você como é que eram as condições do show, né? Porque naquele período era o começo, né, acho que um dos primeiros festivais de rock que teve naquele período. Como é que era em termos de som? O que você se lembra do som do evento? A galera gostou do som? Olha, eu não sei dizer se a galera gostou, mas do som, mas gostaram do show, entendeu? Eu acho que, assim, para sonorizar um evento daquele tamanho, talvez nem tivesse uma empresa sozinha, assim, de sonorização que conseguisse atender aquilo. Às vezes se somavam 2 ou 3, se associavam para poder atender um evento grande. Então, o rock and roll brasileiro, para concertos, assim, estava começando, entendeu? Não havia importação, as dificuldades eram muito grandes para ter equipamento bom, importado, amplificador, guitarra, todas essas coisas. Todas as bandas lutavam com isso, né? O Brasil sempre atrasado, né? Não tinha importação, não podia trazer. Para comprar uma guitarra era um martírio. Então, quer dizer, o som sempre deixava a desejar, porque a gente fazia o que podia, né, cara? Mas eu sei que foi legal, Agora, o disco, foi lançado um disco, né? Saiu o disco do festival. Que me parece que tem um público fake que puseram no disco e tal. O ao vivo é fake, exatamente. E aí, pô, aquelas coisas que... Como é que se faria uma coisa dessa achando que as pessoas iam acreditar nisso, né? É outro tempo, né, cara? Se pôr um aplauso falso, assim, alguma coisa. Enfim. Mas tem o espírito o começo do rock brasileiro, né? É isso aí, cara. O rock brasileiro é muito valente, muito corajoso, e muito cara de pau, principalmente, porque fez de tudo para ele andar, sabe? Eu sempre disse assim, que Rita Lee e Tutti Frutti abriram a Amazônia com um cortador de unha, sabe, cara? Porque a banda ficou famosa, fazemos concertos grandes, lotados para a época, a gente era a banda que explodiu e tal, de rock, os anos 70 e tal, e, pô, a gente tinha que se virar, pô, a gente saía às vezes de São Paulo para fazer um show em Belém do Pará, uma turnê assim, que ia um caminhão daqui, cheio de equipamento, de som, outro com cenário, iluminação, não tinha nada, chegava no lugar, tinha tomada só, sabe? Geralmente ginásios de esporte e tal, então as coisas eram feitas dessa maneira, né? Saquei. Eu ia até perguntar como é que era desbravar o Brasil nessa época, né? Vocês, depois desse show, vocês já tinham outro show no dia seguinte? Como que estava a agenda de vocês nessa época? Não me lembro, mas a banda estava decolando, sabe? A gente fez uma turnê muito grande no Brasil. Foi muito bem. O começo do Rita Lee Tutti Frutti, o álbum Fruto Proibido, é um sucesso estrondoso, sabe? Acho que a melhor fase da Rita ali, assim, como poetisa também e tal. A banda era muito legal. Sou muito abençoado por ter participado dessa época. Verdade. Anos 70, tudo, né, cara? Verdade. Tem até aquela velha história que você sempre conta, né? Acho que é até importante repetir aqui, do dia que você estava no hotel e escutou a camareira assoviando o solo de Ovelha Negra, né? É verdade. Isso foi em Manaus, eu acho. Na verdade, a história do solo de Ovelha Negra, ele se tornou um clássico, um marco na minha vida, na minha carreira, como músico, como guitarrista, como homem. Aprendi muita coisa, sabe? Um solo de guitarra é importante, como a construção dele é. Ele é um solo que ele apareceu na minha cabeça. Eu sonhei com ele, já contei essa história muitas vezes e tal. A música estava pronta, mixando, já. Foi quando eu fiz o solo na gravação. E ele, no show, quando chegava na hora, no final do Ovelha Negra, que era o grande hit do disco, tinha o solo, sabe, aquela galera toda, tinha 5.000 pessoas também solando comigo, sabe, tinha uma vibe, assim, uma energia, sabe, eu fui entendendo aquilo, falei, como a música é poderosa, né, cara, então, eu me lembro dessa cena da camareira, na verdade, assim, era um teleco, assim,
bem simples, que nós estávamos hospedados, assim, acho que talvez em Manaus, em Belém do Pará e tal, uma coisa da época assim. Eu estava deitado numa cama, assim, o Lima Marcucci estava do lado, tinha uma televisãozinha, assim, pequena, era de tarde, a gente tinha acabado de chegar na cidade, e aí a gente estava lá, sentado, assim, entrou uma mulher da faxina, na verdade era uma mocinha, assim, uma índia, assim, sabe, descalça ela estava, eu me lembro, com uma vassoura, assim, para varrer, e ela começou a subir ao solo, e varrendo o chão, e eu comecei a olhar para aquilo e falei, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe por quê, e eu também não sei como que isso daí atingiu essa pessoa simples aí, uma índia que está varrendo o quarto que a gente está aqui e tal. Aí as coisas que você aprende, entende, valoriza, né? Como a música vai longe, como ela tem poder de se espalhar e tal. Isso aí foi um negócio bem emocionante para mim, assim, sabe? Como é que entra, assim, sabe? Uma pessoa, assim, de outro planeta, assim, sabe? De outra situação, assim, aí começa a subir aquilo, ela chegou no ouvido dela. Bacana. Você falou para ela, pô, esse solo aí foi eu que fiz? Não, eu não falei nada, eu só fiquei, sabe? Talvez ela nem soubesse que fosse um solo de guitarra, ela estava subindo uma melodia. Sei lá, sabe? Era muito simples ali. Saquei. E, bom, tem um filme do festival, né? Vocês sabiam que estavam sendo filmados, né? Como é que... Eu não tenho a menor noção se eu sabia que estava sendo filmado. Não, sabe? Sabia, não? Não, eu não lembro se sabia. Provavelmente sim, é uma produção do Nelson Motta, assim, como o Festival de Saquarema também, que ele fez, as coisas que ele participava, que ele produzia e tal. Nelsinho foi um pontapé inicial fortíssimo no rock brasileiro, né? Assim. E Ezequiel Neves, né, que estava presente no show. O Ezequiel Neves... fala do Ezequiel, você estava comentando dele até aí antes. Ezequiel Neves faz muita falta, cara. Zeca Jagger, né? Ele faz. O Zeca foi um grande... sabe, um grande estimulador do rock brasileiro, assim, sabe? Ele era um cara que estava na frente, sabia de tudo, um jornalista de rock, assim, sabe? Que vivia aquilo, que era genial, as coisas que ele falava, as coisas do jeito que ele agia, que ele pensava e tal. O Zeca eu tive muito com o Zeca, assim, curtia muito, ele, sabe, participou de vários momentos, assim, legais, assim, comigo. E o Ezequiel, ele estava no show. E o Ezequiel Neves, ele estava no show e ele estava fumando maconha no meio do público e a polícia pegou ele. Entendeu? Aí prenderam ele lá de alguma maneira e tal, levaram para uma sala, alguma coisa assim. Como é que sai de um enrosco desse, auge da ditadura, ano 1975, né? Ele veio fumando maconha, aí os caras pegam... aí pede o documento dele, né? Ele tinha 40 anos na época. O documento é 40 anos. Olhar para a cara dele, parecia que ele tinha um cara de 19, né? Com atitude de 17, né? Aí, aquela treta, faz o quê? Chama o Nelsinho, né? Chama o Nelson Motta, resolve essa porra, tira ele dessa encrenca e tal. Isso foi um negócio que aconteceu lá, muito engraçado. E o Zeca sempre presente em todo o rock and roll, né? Assim, os eventos, maravilhoso. Faz muita falta, sabe? Gosto muito. Faz mesmo, cara. Agora, eu não sei porque o filme chama Ritmo Alucinante. É verdade, né? Porque, bom, o Festival da Hollywood Rock, não sei se... O Festival da Hollywood Rock, não sei se eles não tiveram permissão de usar o nome no filme, enfim, o nome do festival, talvez tenha sido isso, né? Eu também... Ritmo Alucinante combina com a coisa. Talvez tenha sido isso. Agora, você viu o filme depois, assim, como é que... Provavelmente tinha visto, mas eu me lembro, não. Eu devo até ter o filme, assim, e tal, mas... Mas, assim, a lembrança de ter tocado nesse primeiro Hollywood Rock, assim, sabe, você participou do começo, sabe, da coisa. Eu toquei em outros Hollywood Rock também, em outras edições, com outros músicos, com outras coisas, assim, mas esse daí foi o primeiro, né? Assim, verdade. Cobaia, né? Cobaia.
Verdade. Você chegou a ver os outros shows do evento na época? Você lembra se você chegou? Eu só estive no... porque eram em outras semanas e tal, provavelmente viajamos e tal. Não tive a oportunidade de ver. Queria ver o Erasmo Carlos, Raul, lógico, né? Os ídolos, assim. Vi fotos, vi alguma coisa disponível que tem, assim, YouTube, algo assim e tal. Principalmente do Erasmo. Que o Erasmo Carlos é um dos meus ídolos do rock. Assim, eu trabalhei com o Erasmo há muitos anos também, sabe, cara? Uns 8 anos ou mais. Gravei vários discos e sou fãzaço do Erasmo. Erasmo é fantástico mesmo, cara. Tanto ele quanto o Raul estavam em... Raul fez um show intenso pra caramba, né? Dá pra ver no filme. O Erasmo também em plena forma naquela época e tal. Essas bandas dos anos 70, como é que era o relacionamento entre elas? Vocês eram amigos, se conheciam, se frequentavam? Com certeza, sim. Eram amigos, não encontrava tanto, assim, o business, assim, não era tão ativo, assim, de a gente estar, no mesmo festival. Essa oportunidade foi única, assim, de tocar no mesmo festival, mas não foi no mesmo dia e tal, entendeu? Então, claro, tive com o Raul muitas vezes, com o Erasmo, fiquei anos com o Erasmo Carlos e tal. Que o Erasmo Carlos é pré-Raul e pré-Rita. E antes do Erasmo Carlos é Tony Campelo, Celi Campelo. Esses caras são os pioneiros do rock brasileiro. Verdade, verdade. O Nelson Mota até... desculpa, perdão, te interrompi. O Tony Campelo, com certeza, assim, sabe? Ele estava no palco com a Celi e tal. E eles participaram, né? Exato. O Nelson Mota até comenta que ela, o Raul e o Erasmo, apesar de parecerem de gerações diferentes, são pessoas com a mesma idade, praticamente, né? Acho que 1 ou 2 anos de diferença e tudo. Mas eram pessoas que eram de gerações diferentes, seria. Mas unidos pelo rock, né, cara? Unidos pelo rock. Rock não tem idade, né, cara? Exatamente, cara. Rock não tem idade. É bom deixar essa mensagem aí até para a galera que está começando a pegar em guitarra, a galera mais velha que está começando a pegar em guitarra também, né? Muita gente está começando a tocar guitarra agora na pandemia, né? Pessoas com mais de 40. Mas você sabe que, assim, por exemplo, o lance de... os anos 70, eles são muito ricos, né? Em criatividade. Eu acho que os músicos tinham mais criatividade, mais vontade de criar. Hoje tem muito de onde se copiar, entendeu? Entendeu? Tudo é meio... Não aparece uma banda nova que, é completamente diferente de tudo que aconteceu, até mesmo porque a música já foi muito explorada, tá tão difícil achar alguma coisa, alguma saída nova, alguma coisa. Tudo tem alguma referência, tem alguma tendência, aparece com alguma coisa, esse beat, essa batida, a voz desse cara e tal. Mas nos anos 60, 70, entendeu? Não é que não tinha tanto de onde se copiar, a intenção era criar. Tinha espaço para criar, tinha coisas a descobrir. Né? Hoje em dia, um garoto entra num computador, põe um beat ali, acha uma harmonia ali, cria alguma coisa, fez o disco dele, alguma coisa está sempre relacionada, né? Alguma coisa que já existe, assim, eu vejo um pouco disso. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo uma galera nova que vai beber nos anos 70, entendeu? Eu sou muito procurado, assim, por bandas, músicos, vem comentar, gente que, sabe, sempre falo isso, assim, às vezes o garoto, sabe, tem moleque de 16, 17 anos curtindo o Raul Seixas, o Raul morreu há 35 anos, cara, entendeu? E o cara tá aí, fuçando a obra do cara, garimpando discos e tal, entendeu? Indo beber lá nessa fonte, isso é muito prazeroso, né, de ver como a galera homenageia o Rita Lee Tutti Frutti, o Fruto Proibido. Esse disco é um disco muito premiado, assim, muito respeitado, e graças a Deus faço parte dessa fase dela, assim, que é quando ela foi a rainha do rock, que é no Tutti Frutti. Então, tem uma galera que vai beber ali, acho muito legal isso, bom demais. Bacana, bacana. Quando você toca esse repertório dessa época, quando você toca o solo de Ovelha Negra, por exemplo, ainda hoje, tudo bem que hoje é uma situação diferente, por causa do isolamento, tudo, mas quando vinham rolando mais shows, como é que é a reação do público, assim? A galera curte ouvir o solo, faz todo mundo fala do solo. Todo guitarrista que eu encontro fala do solo. Várias pessoas citam
o Ovelha Negra. Logicamente que o disco tem outras músicas, o Hits, Agora Só Falta Você, esse tal de rock and roll e tal. Na verdade, aquele disco lá é uma pérola, né? O Fruto Proibido. E a galera gosta muito daquela fase, daquele repertório. Quando a gente faz show assim com o Tutti Frutti, eu toco aquele disco na íntegra, quase assim, então. É muito bom. E a galera curte, fica esperando, cobra isso, sabe? Cobra, né? Porque, pô, você vai no show dos Rolling Stones, tu quer ouvir Satisfaction, cara, entendeu? Até fala assim, nem precisa gravar disco novo, eu não vou comprar, não quero nada mais ouvir, isso já fizeram, né? A obra que a gente curte, né? Esse é o caso do Tutti Frutti, sabe? Nunca mais quis fazer coisas do Tutti Frutti, quero só tocar o repertório, que é o clássico. Lógico. Isso aqui. Beleza. E, cara, queria saber como é que você tá hoje, cara? Você toca guitarra diariamente? Você treina a guitarra diariamente? Como é que é a tua vida como guitarrista hoje? Sim, lógico. Aqui na caverna tem guitarras no teto, no banheiro, todos os instrumentos, sim, tem mesmo. E tem instrumentos em volta tudo, assim, sempre contato. Guitarrista como um atleta, tem que treinar todo dia e tal. E eu trabalho com muita gente, eu toco na noite em São Paulo há 41 anos, eu gosto muito, entendeu? Eu sou assim, totalmente a favor do underground, do pub, nightclubs e essas coisas assim. Eu sempre vi isso na América, assim, sabe, os bares que eu frequentava, via as bandas tocando e tal. Eu gosto dos lugares pequenos. Tudo bem, você toca no Rock in Rio, mas você também toca num pub, sabe? Então, isso aí é o dia a dia, assim, durante as semanas. Eu sou guitarrista do Guilherme Arantes. Agora, novamente, há uns 10, 11 anos, trabalho com ele novamente, sou guitarrista da banda dele. O disco novo dele tá lindo, aliás, o disco novo dele. O disco novo dele tá lindo, aliás. Obrigado, muito legal. E ele tá morando na Espanha, ele mandou as músicas, nós gravamos aqui, a banda. E, assim, eu tive com ele também nos anos 80, fiquei uns 5 anos com ele na época do Cheia de Charme, estourou aquela turnê que eu fiz inteira. Então eu trabalho com outros artistas, assim, e também faço um monte de coisa. Tenho uma vida bem ativa, musicalmente falando. A pandemia segurou um pouco isso, porque o lance de tocar na noite eu gosto muito, sabe? Me recuso a assistir televisão, eu tenho que sair, sabe? Legal, cara. Fala. Desculpa, eu te interrompi, pode continuar, perdão. Não, pode falar aí. Vai. Você tem a guitarra que você tocou no Hollywood Rock, tá com você aí? Ela tá... A guitarra é do Ovelha Negra. É a da Ovelha Negra mesmo, né? Fala um pouquinho dessa guitarra, como que você adquiriu, você lembra? Essa história é muito longa. O que você lembrar? Aí tem tudo na internet, já contei essa história 20 vezes, cara. Bom, você pediu, eu vou te contar. Essa guitarra foi comprada de madrugada. De madrugada, não. Essa guitarra... Eu tinha pedido para a Rita Lee comprar essa guitarra para mim nos Estados Unidos. Ela estava lá. Eu mandei o dinheiro para ela. Ela falou, me manda o dinheiro que eu compro a guitarra. Ela sabia o modelo, tudo. Eu peguei, na época, e enviei o dinheiro para ela num banco, talvez um Citibank, algum banco assim da época, e fui buscá-la no aeroporto quando ela chegou de viagem. Isso é antes do disco Atrás do Portão a Cidade. Isso. Aí ela pegou, quando chegou, eu vi ela descer do avião sem a guitarra, então eu falei, cadê a guitarra? Ela falou, olha, você não mandou dinheiro, eu não pude comprar guitarra, não tinha como comprar. Eu falei, mas eu mandei o dinheiro. Não, mas eu fui lá 10 vezes no banco e não achava, sabe? Levei o documento e tal, não deu certo. Pô, eu fiquei muito abatido. E no outro dia nós fomos para o Rio de Janeiro, porque nós íamos começar a gravar o Atrás do Portão a Cidade. Aí, quando chegou no Rio de Janeiro, chegou uma noite lá no sábado, assim, eu estava muito deprimido, porque, pô, eu perdi o dinheiro e não tinha guitarra. Então eu fui para a rua, assim, à noite, com um baterista lá que tocava com a gente, falei, pô, Carolina, vamos lá para Ipanema, se divertir um pouco e tal, passear. A gente mal conhecia, né? Saímos e fomos, tomamos um ônibus, descemos ali na praia e fomos andando para aquelas ruas ali
Ipanema ali e tal, onde tinha um bar Garota de Ipanema, 4 bares numa esquina, todo mundo tomando chopp no meio da rua, fumando e tal, aquele muvuca no meio da rua, e a gente estava andando assim, indo para essa esquina, assim, à noite. Aí saiu um cara da multidão, assim, e veio vindo assim, olhando para mim, assim, eu não sabia. Sabe, você tem a nítida impressão, a pessoa, pô, tá vindo e vai falar com você e tal. E o cara chegou para mim e falou, do you wanna buy a Gibson Les Paul guitar? Ele falou em inglês, não sabia se eu iria entender, e ele não falou nem oi, ele só falou isso, eu me lembro bem, falou, do you wanna buy a Gibson Les Paul guitar? Of course, yes, man. Aí eu peguei, falei, pô, cabeludo, com a camiseta dos Stones, aquela coisa, né? O cara, pô, roqueiro, achei o cara, né? Aí ele me levou, eu falei, onde tá a guitarra? Tá aqui no hotel, aqui pertinho. Aí fomos até o hotel, no Hotel Eco, lá no Visconde de Pirajá, subimos uma escada, chegamos lá no quarto, tava eu e o meu amigo, e ele aí mostrou, era a guitarra, essa guitarra, uma Les Paul Gold Top, 1974. Aí eu peguei, vi a guitarra, falei, quanto você quer e tal? Aí falou alguma coisa lá e tal do preço, que era mais ou menos uns $350 uma guitarra, assim, na época. Falei, tá bom. Ele falou, olha, segunda-feira eu vou embora para a Argentina, na parte da tarde, e até o começo da tarde eu estou aqui, depois eu vou embora. Se você quiser comprar, você tem que vir logo. Falei, segunda-feira eu vou resolver o dinheiro e venho comprar guitarra. Isso é sábado à noite. Aí fiquei desesperado e tal, pô, pensando, era a guitarra que eu pedi, o modelo que eu queria, a cor, tudo certo, igual. A guitarra que eu queria estava na mão desse cara. Aí, esse cara era um austríaco, ele passou em Londres, comprou a guitarra em Londres, veio para o Rio de Janeiro, começou a gastar dinheiro, precisava de dinheiro, ia vender a guitarra e ia para a Argentina. Era um compositor, cara. Aí quando chegou na segunda-feira de manhã, eu tinha um ticket, que era o comprovante de dinheiro que eu mandei para a Rita, para o banco lá e tal, que ela ia sacar o dinheiro. E fui para o centro do Rio de Janeiro, sem conhecer nada, às 7 horas da manhã, achei o banco, entrei no banco, peguei o gerente, comecei, pelo amor de Deus, isso para encurtar a história, cara, eu, sabe, infernizei a vida do cara, pera um pouquinho, eu vou tentar achar, não tinha computador, sabe, cara, o cara discava aqueles telefones, falando e tal, chegou umas 11 horas da manhã, ele falou, achei seu dinheiro, falei, putz, meu, cadê o dinheiro? Foi parar, sei lá, na Austrália, não sei o que aconteceu. Aí ele pegou e me deu o dinheiro em dólares, o que eu tinha dado para a gente comprar. Eu peguei o dinheiro, saí de lá, fui pro hotel. Subi, bati na porta do quarto lá do cara, o cara abriu, eu falei, vim comprar guitarra e dei o dinheiro para ele, dei até, acho que até mais dinheiro, tudo que eu tinha nos bolsos, eu dei pro cara. Eu peguei a guitarra, desesperado, assim, peguei a guitarra e desci as escadas, cheguei na rua, assim, tá um puta sol, me lembro, um calorão, assim, quando cheguei na calçada, assim, já sei, 12:30, 1 hora, assim, aí quando eu cheguei na calçada, eu encontrei com o Ezequiel Neves, ele tava passando, eu falei assim, Zeca, olha o que eu comprei, pus a guitarra no chão, abria o estojo, assim, falei, pô, comprei uma guitarra igual do Jimmy Page, né, falei, puta, que do caralho e tal. Aí ele me pagou o almoço, me lembro bem, e me deu dinheiro para tomar o táxi para eu voltar pro hotel Santa Teresa, que eu tinha dado todo o dinheiro que eu tinha pro cara, tá? E foi assim que apareceu a guitarra, eu contei rapidamente e tal, mas essa é a história da Ovelha Negra, entendeu? Da guitarra que gravou a Ovelha Negra. Na verdade, ela tinha uma inscrição em Xing colada nela, e era um adesivo que eu tirei depois. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu fui falar com o meu amigo, que era o Roberto Campadella, um artista plástico, o cara que fez o Persona. Sim. Que é o que eu gravei a trilha do Persona também para ele. Exato, foi relançado agora até. Foi relançado agora. E o Roberto é o cara que traduziu o Xing para o Brasil. Eu falei, Roberto, o que é isso aqui? Aí ele foi lá no livro do Xing, tem um número, né, o sexagrama, 40 não sei quanto, o número lá. Ele falou, isso daqui quer dizer que isso daqui foi enviado para você. E eu acredito muito nisso, porque, pô, a guitarra não deu certo, ela não achou a grana, eu estou andando de noite na rua, o cara vem falar comigo em inglês, não sabe nem se eu ia entender. Eu achei o dinheiro e comprei a guitarra, então ela foi enviada para mim. Esse é o negócio. E ela fez a Ovelha Negra. Cara, que história, hein? Que história. Bom, emocionante. Mais abençoado.
Mais abençoado que isso não dá, né, cara? É verdade, cara. Certeza que todo mundo que tá vendo fica emocionado, cara, porque isso é emocionante mesmo. Sim. Verdade. Carline, poxa, obrigado pela conversa, cara. Obrigado mesmo pelo papo. Prazer falar com você mais uma vez, cara. Então, isso daí é o curta-circuito, né? Vocês estão... Exatamente. Vão passar o filme, é isso? Isso, o filme vai ser exibido no festival, vai ser exibido aí e vai ter o seu depoimento. Ah, tá legal. Eu também, contar uma coisa, estou fazendo um documentário sobre a minha história, minha carreira, tá? Que legal. Já está em produção há uns 3 meses ou 4, estamos quase finalmente acabando de gravar, com o diretor Luiz Carlos Lucena. Estamos fazendo documentário, já tem a participação de muita gente, e assim que o documento chama-se Um Guitarrista de Rock, Luiz Carlino, guitarrista de rock, algo assim. E quando tiver, eu vou mostrar para curto-circuito, tá bom? Pô, ótimo. As pessoas têm que ver esse documentário, cara. Ainda mais com o nome desses, né? Que é basicamente um guitarrista de rock, o cara que defende o rock aqui no Brasil, que é você. Obrigado, cara.